Boa noite, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande, irmãos em Cristo Jesus que nos acompanham através da internet. Nós mais uma vez estamos aqui no templo da nossa igreja, viemos para gravar este culto, poder estar então no domingo à noite cultuando junto com os irmãos nos lares. Lembrando que os amados irmãos sempre têm nos acompanhado e tem sido uma bênção para todos nós poder ver aqueles que nos acompanham, aqueles que estão juntamente conosco, cultuando nos domingos à noite. Irmãos, essa semana quero agora comunicar à igreja, depois de passados os fatos. Essa semana, aproximadamente quase 15 dias, eu não tenho feito visitas, e alguns irmãos eu comuniquei, outros não, comuniquei porque realmente precisava comunicar, devido a alguns compromissos que foram adiados, mas os demais eu não comuniquei. Nós tivemos, eu e minha família, tivemos contato com uma pessoa há uns dias atrás, e posteriormente a ter recebido em nosso lar, na semana seguinte, 2 dias depois, a gente ficou sabendo que essa pessoa foi levada até a UPA, e em outra cidade, não era daqui, e testou positivo para o Covid-19. Ela está bem, se recuperou, e então nós, por precaução, também nos isolamos, ficamos em quarentena aí por 14 dias de isolamento, com a graça e misericórdia do nosso Deus. Ninguém lá de casa manifestou nenhum sintomas. Agora não sabemos se porque somos assintomáticos ou porque não fomos, com a graça de Deus, contaminados, ou se não, o fator principal de não termos adquirido o vírus. Então não sabemos. Fora aí um leve desconforto que eu tive num dos dias, uma noite que não consegui dormir direito por falta de ar, complicações respiratórias, eu aguardei até amanhecer. Se não melhorasse, estaria procurando um médico, mas com a graça e misericórdia do nosso Deus e orações, passou aquele mal-estar, aquela dificuldade de respiração durante a noite, e fora isso, nenhum outro desconforto, nenhuma outra dificuldade. Passamos bem, não manifestamos nenhum outro tipo de sintomas. Então ficamos em quarentena por 14 dias, e agora na próxima semana estaremos retomando as atividades, já com a certeza de que não há risco nem para mim, nem para qualquer outra pessoa que eu venha ter contato. Em princípio, esse é o comunicado que eu tenho passar para a igreja. A respeito dos cultos, nós permanecemos com as atividades online, cultos, estudos bíblicos, aquilo que a gente conseguir produzir durante a semana e colocar à disposição dos irmãos. Aqueles que quiserem nos auxiliar, também fica aí o pedido para que se coloquem à disposição. Naquilo que for necessário, que puderem fazer, a gente agradece. E permanecemos com as nossas atividades online até segunda ordem. Nós vamos iniciar então o nosso culto. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos supra com o seu Santo Espírito, a fim de podermos prestar a Ele um culto que lhe seja agradável. Vamos orar então para isso. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos conduza nesse culto, em todos os atos dele, que todas as nossas palavras, nossos gestos, nossas orações, nosso cantar, meditar, nosso coração, sejam para a honra e glória do teu nome, Deus, que o teu nome seja exaltado. Assim nós oramos, ó Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, pedindo a tua direção, a orientação do teu Santo Espírito, para que possamos cultuar-te na beleza da tua santidade. Assim nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o Salmo de número 108, livro dos Salmos, capítulo 108. A palavra do nosso Deus diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Até o verso 6. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Convido os irmãos então a cantarmos o hino de número 19 do Inário Novo Cântico, para exaltar e bendizer, adorar o nosso Deus também cantando. Cantemos.
Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nós também é tempo de nos achegarmos a Deus e colocar diante dele nossas culpas, nossos erros, nossos pecados, um momento de ato de contrição, de chegar diante de Deus com o nosso coração contrito, com o nosso coração esperançoso também, porque a palavra de Deus nos diz, esse mesmo salmo que nós lemos no verso 4, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, a tua fidelidade para além das nuvens. Nós temos a esperança de chegar diante de Deus, porque Ele derrama sobre nós sua misericórdia, o seu perdão, e nos lava, nos purifica no sangue de Cristo Jesus. Então convido os irmãos a que nesse instante possamos orar, confessando ao Senhor os nossos pecados também. E você aí no teu lar, na tua casa, faça a tua oração silenciosa, colocando diante de Deus os teus pecados, os teus erros, as tuas quedas, aquilo que nós falhamos diante de Deus e da sua Santa Sagrada Escritura e diante da sua Santa Lei. Oremos. Pai Santo e Poderoso, em Cristo Jesus nos achegamos ao Senhor e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, nos lave, nos purifique. Aceite, Deus, a nossa petição de perdão. Colocamos diante do teu altar, Deus, diante dos teus pés, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, aquilo que fizemos ou que nos omitimos de fazer, ó Deus, que assim pecamos contra o Senhor, Pai. O Senhor sabe que nosso desejo de adorar, de servir-te, ó Deus, em plenitude de vida. Mas, ó Deus, somos fracos, somos falhos, somos pecadores e carecemos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, ó Deus, da tua restauração em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. Pai, assim como lemos no livro dos Salmos agora há instantes, que a tua misericórdia, Deus, seja derramada sobre nós, que a tua misericórdia se renove sobre nós mais uma vez, ó Pai, pois assim nós confessamos os erros e os nossos pecados, e assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho e Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém.
Cantemos, amados irmãos, cantemos o hino de número 74 do Inário Novo Cântico. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Irmãos, ainda em espírito de oração, vamos lembrar de orar, interceder a Deus. Vamos continuar pedindo para nossa igreja, nosso sino, nosso presbitério, nossa igreja local, conselho, junta diaconal, sociedades internas, escola bíblica, também pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos, de maneira especial pelos idosos, né, que estão sofrendo com esse afastamento social que nós estamos tendo. Vamos colocar também a vida da Gabi diante de Deus, ela que passou por uma cirurgia nessa quinta-feira. Pedir que Deus continue com ela, com sua mão poderosa estendida, guardando, protegendo aquela vidinha que é amada de todos nós. Também os nossos irmãos que estão acamados, o presbítero Onésimo, também a Vladirene, filha da irmã Iremar. E se você tem aí um pedido de oração, também coloque diante de Deus nesse instante. A palavra de Deus no Salmo 108 que nós lemos, diz assim, no verso 12: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Presta-nos auxílio na angústia. Oremos. Pai amado, colocamos diante do Senhor, Deus, todas as nossas petições, todo o nosso pedido, toda a nossa oração, Deus, colocamos diante do Senhor. Suplicamos, ó Deus, por esses motivos, por esses pedidos que fizemos, por essas pessoas que citamos, por esses departamentos que foram colocados diante do Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, com poder e graça, agir no seio da tua igreja, no meio do teu povo, Pai, na vida dessas pessoas, desses amados, ó Deus, na vida da tua igreja, na vida desses departamentos, ó Pai. Que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, sarar todas as nossas feridas, curar, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser curado, libertar-nos de tudo aquilo que precisa ser liberto, Pai. Que o Senhor acolha a nossa oração, que o Senhor acolha o nosso pedido, que o Senhor, Deus, aceite a nossa oração e produza em nós, na vida da tua igreja, ó Deus, os frutos, ó Deus, que provém
de Ti, para a exaltação do Teu nome, para a glória do Teu nome, Pai. Restaura a vida daqueles que precisam ser restaurados, Pai. Restaura a saúde daqueles que precisam ter saúde restaurada, Pai. Coloca diante do Senhor a vida do presbítero Onésimo, da Vladirene, de maneira especial, Deus, também coloca a vida da Gabi, Pai, que passou pela cirurgia nessa semana. Senhor, seja com eles, guarda, protege, supre suas necessidades. Pai, agradeço também pela vida do Wagner, da Adriana, Pai, o Senhor que interviu, o Senhor colocou a Tua mão, também deu negativo o exame que eles fizeram nessa semana, para, ó Deus, para a glória do Teu nome. Coloca a vida do pai da Érica Patrícia diante do Senhor, a vida do pai da irmã Madalena diante do Senhor, Pai. Colocamos, ó Deus, todos esses pedidos de orações que os nossos irmãos também estão colocando neste instante diante do Senhor, ó Pai. Recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão, recebe, ó Deus, o nosso pedido e o nosso clamor, em nome e por amor de Cristo Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, em tempo difícil que nós vivemos, ainda assim como filhos de Deus, nós estamos sendo abastecidos, estamos sendo guardados por Deus, estamos sendo providos por Deus, e é por isso motivo de alegria, satisfação, motivo de cantar e bendizer ao Senhor, motivo de adorar ao Senhor, motivo de glorificar o nome do nosso Deus. Então eu quero convidar os irmãos para que nós possamos render gratos louvores a Deus no momento de gratidão a Ele. Nós vamos cantar o hino de número 62 do Inário Novo Cântico, e após cantarmos o hino 62, estaremos orando, agradecendo pela vida dos irmãos, pela provisão que Deus tem nos dado, e então passaremos a meditação da palavra. Cantemos o hino 62 do Inário Novo. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
precioso amor. Amém. Irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por toda a sua provisão, seu amor, sua graça, sua proteção. Também já pedindo pela palavra, nosso Deus será proclamada nessa noite mais uma vez. Oremos. Pai amado, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós rendemos gratos louvores ao Senhor. Nós agradecemos, te dizemos, ó Pai, muito obrigado por toda a provisão, por toda a misericórdia, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Deus, porque todos nós estamos abastecidos, estamos gozando de saúde, de paz, e a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão repousam sobre nós todos os dias da nossa vida, Pai. Assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos, ó Pai. Te dizemos muito obrigado por tudo que tu és em nossas vidas e por tudo que tem feito por nós, ó Pai. Principalmente te dizemos, ó Pai, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, ainda queremos pedir nessa noite, Pai, que o Senhor venha falar conosco, que a tua graça, a tua misericórdia, Deus, o teu poder repouse sobre nós, possamos nos dedicar a estudar a tua palavra nessa vez, ó Pai, e poder adorar-te na beleza da tua santidade, estudar a tua palavra, compreender os teus santos e sagrados escritos, ó Pai, e sermos mais uma vez abastecidos por ti mesmo para mais uma semana, que seja para a honra e glória do teu nome. Que a tua palavra vá e produza os frutos para a qual está sendo lançada. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Cristo Jesus, o teu Filho e Senhor nosso, o Senhor da tua igreja, hoje e sempre. Amém. Irmãos, texto dessa noite, Jeremias 33, vou ler dois textos na verdade. Jeremias 33 e no momento oportuno, Atos dos Apóstolos do capítulo 4. Jeremias 33, verso 3. Esse é um texto que ficou guardado no meu coração. Eu lembro muito bem que aqui no templo desta igreja, nos idos de 2009, quando então realizamos aqui o nosso casamento, eu cheguei um pouco antes, o noivo sempre chega um pouco antes, e fui até aos fundos da igreja, onde nós temos nossa cozinha. Ali estava o reverendo Udelso, e cheguei lá e ele perguntava assim: Márcio, algum dia passou pela tua cabeça isso? E eu falei: não, pastor, nunca me passou isso pela minha cabeça. E então ele falou, referiu-se a esse texto, ele disse exatamente esse versículo 3 do Jeremias 33, 3, o qual passo a ler aos irmãos agora. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E ele então naquele dia foi boca de Deus na minha vida, e hoje eu quero também compartilhar com os irmãos acerca deste texto. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O invoca-me é o termo que eu quero usar. Eu sei que nesse período nós já falamos muito sobre oração, nós já falamos muito sobre o poder da oração, nós já falamos muito sobre a necessidade de orar, mas a palavra de Deus continua tocando no meu coração e a despertar a igreja, a despertar os irmãos, a buscar com os irmãos a termos o cuidado de estar orando. Quero lembrar que a nossa SAF tem orado toda terça-feira, 8 horas da manhã. Nossa SAF tem orado também 18 horas com relógio de oração. Nossa SAF tem se reunido. Então nós temos momentos de oração também compartilhado. E todos os cultos nós estamos orando, intercedendo. Mas quero também trazer para os irmãos como esse desafio nesse tempo, para não desanimarmos, para continuarmos, para buscarmos, porque às vezes nessa caminhada que já tem sido longa, 4 meses distantes do templo, 4 meses sem estarmos juntos, muitos se sentem cansados, desanimados, tristonhos. Eu quero te desafiar a buscar a Deus em oração. A palavra de Deus nos diz: invoca-me e te responderei. É um chamado à oração, Ao nos ajoelharmos no nosso lugar de oração, eu e você, nós precisamos ter a nítida noção de que nos foi concedido um privilégio gigantesco, inimaginável, imensurável, que Deus nos deu. O privilégio de estar com Ele em oração, o privilégio de mudar nossa vida e a vida daquelas pessoas que nós amamos, quiçá da nossa nação, através do poder da oração que Deus nos concede. Deus literalmente colocou à nossa disposição
um imenso reservatório de sua sabedoria, da sua graça, da sua misericórdia, da sua amável bondade, que faltam-nos até palavras para definir qual é o sentido desse reservatório de bênçãos que Deus nos dá através das orações. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que nós podemos aprender com a oração ainda nesse domingo? O que nós podemos aprender com uma oração ainda mais um domingo desses 4 meses em que muitos nós já oramos, em que muitos nós já estudamos da palavra de Deus, em que muitos nós já vimos sobre oração? Eu quero olhar para esse texto que Jeremias tem aqui, dizendo assim: invoca-me e te responderei, como um aprendizado que Deus traz para nós nessa noite, de que a oração é o recurso de Deus para as nossas vidas. Todo o recurso de Deus para as nossas vidas, né? A minha falecida avó, saudosa avózinha, ela dizia assim, que para tudo na vida há recurso, só não há recurso para a morte. E a oração é todo o recurso de Deus que nos é dado, e nós precisamos ter essa nítida noção. Por que disso, pastor? Porque quem nos deu esse privilégio foi o próprio Filho do Deus vivo, o nosso Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos lembrar que Jesus é quem nos ensinou a orar, que Jesus é quem nos definiu como seres orantes, né? Aquele que é o Filho de Deus ressuscitado, aquele que é o poderoso, aquele que habita corporalmente com toda a plenitude de divindade à destra de Deus Pai, aquele que nos comissionou para ir, para pregar o Evangelho, aquele que nos mandou ir até o fim do mundo, até os confins da terra, aquele que nos deu todas as nações por herança, aquele que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aquele que disse: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Este é o que nos ensinou a orar. Esse é o Filho do Deus vivo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Ele que coloca diante de nós todo esse recurso de Deus que nos é dado em oração. E não há nada que Deus não possa nos conceder em que nós façamos pedido em oração, desde que esteja consoante com a sua vontade. Invoca-me e te responderei. É promessa de Deus que as nossas orações não voltarão vazias, que quando nós invocarmos o seu nome, que quando nós colocarmos os nossos pedidos diante dele, as nossas orações não voltarão vazias. Eu quero te desafiar nessa noite, nessa semana, a orarmos cada vez mais, com mais fé, com mais intensidade, com mais robustez. Você tem problemas? Não importa, Deus ouve a tua oração. Você quer dar louvores e gratidão a Deus? Coloca isso diante de Deus em oração também. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo agora. É a angústia do tempo da pandemia, é o isolamento, é talvez uma depressão por esses momentos que nós estamos passando, é dificuldade com filho, com filha, é com marido, com esposa, com pai, com mãe, de repente coisas que bateram à tua porta nesses dias, dificuldades tamanhas, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela psíquica, seja ela espiritual, coloca diante de Deus, porque Ele mesmo, em seu Filho Jesus Cristo, disse: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu te desafio a colocar diante de Deus a tua oração, a colocar diante de Deus o teu pedido, a colocar diante de Deus o teu clamor, e não somente uma vez, meu querido, minha querida. Nós somos muito fracos na nossa oração, vamos dizer a verdade, né? Nós oramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quando vemos, já estamos cansados de orar. E se olharmos para a palavra de Deus, para olharmos para os servos de Deus, quantas e quantas vezes eles oraram. Olhamos para Ana, quantas vezes Ana orou pedindo um filho. Olhamos para personagens da Sagrada Escritura como Sara, Abraão,
Abraão que queria um filho, quanto tempo teve que esperar por este filho? E nós, quanto tempo nós temos orado? Quanto tempo nós temos perseverado em oração? Não desista da tua oração, não desista do teu pedido, não desista do teu clamor. É tempo de continuar orando, é tempo de continuar clamando a Deus, é tempo de continuar buscando a Deus. E nesse tempo, de repente você está até cansado, já tem orado desde o começo da pandemia para Deus dissipar. Ainda não foi o tempo de Deus. Continue a orar, continue a dobrar teu joelho, continue a pedir que Deus te proteja, te livre deste mal e também nos livre como cidade, como igreja, como nação, como estado, como mundo, como seu povo neste mundo, deste mal que tem sido tem se espalhado pela face da terra. Outra coisa que eu aprendo, que eu olhando para esse texto, o texto diz: invoca-me e te responderei. A pergunta que me vem é por que hoje existem tantos cristãos que vivem sem poder e sem dar frutos de Deus em sua vida, no seu ministério, na sua igreja. E para responder essa indagação, quero te convidar a ler o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Ele diz assim para nós, lá no verso 23: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, se dissestes por intermédio do seu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Por que tantos cristãos não veem hoje o agir de Deus em suas vidas e seus ministérios, não veem os frutos de Deus para a sua vida? Por que tão poucos experimentam disto hoje? A resposta se acha na oração, porque a oração tem sido tão pouca, quase que nada e com muitas vezes vazia. Vejamos a oração que esse povo fez, respondendo ao que disse Deus: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Eles pediram a Deus para pregar a palavra com intrepidez, pediram a Deus para curar, para realizar sinais e prodígios, tinham fé nisso. E hoje o povo ora, e às vezes que ora, ainda ora sem fé. Ora muitas vezes orando na capacidade de si próprio, tendo pautado a sua fé na sua própria capacidade, ou tendo pautado a sua fé na capacidade do homem, na capacidade humana, mas não na operosidade divina de Deus, não nos sinais, não com a fé buscando os sinais, os prodígios de Deus, não com a fé buscando a glória do Deus vivo. Como eu disse, quem intercede por nós? Aquele que criou céus e a terra junto com o Pai, aquele que disse que se me pedires alguma coisa, meu nome eu farei, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos comissionou, como demonstração do seu interesse, de sua compaixão pelo mundo, Ele nos intercede junto a Deus Pai. E Ele pede para que nós compartilhemos essa boa nova, compartilhemos esse evangelho da salvação, e que nós oremos com fé, com dedicação, com certeza, com convicção. Quantas reuniões de oração têm sido feitas por aí afora, cheias de momentos vazios, irrelevantes, de assuntos superficiais? Quantas vezes nos contentamos em realizar algo em nome de Cristo que está de acordo com a nossa própria capacidade, com a capacidade
de eloquência, com a capacidade de intelecto, com a capacidade organizadora, com a capacidade realizadora do homem, e não com o agir operoso de Deus. Por que os cristãos hoje têm suas vidas de tão pouco poder do Espírito Santo? Porque não tem vida de oração, porque não tem vida de dedicação, porque não tem vida que gere frutos do Espírito de Deus em suas vidas. Oração, vida de oração, vida de momento prático de vida com Deus. Nós, em vez de invocarmos o poder de Deus, muitas vezes cremos segundo o nosso próprio caminho, segundo o nosso próprio coração, sem poder e sem fé. E eu quero te desafiar a orar com fé, com dedicação, com entregar-se, com convicção, com certeza, com absoluta certeza de que Deus está te ouvindo e Ele fará o que propôs no seu coração. Porque a vida de oração, ela se faz de uma oração de poder, de oração poderosa, não no nosso poder, mas no poder de Deus. Os discípulos conheciam o Deus onipotente a quem eles oravam. Por isso esse texto ele é tão maravilhoso. Eles ousaram revolucionar a igreja daquela época, pedindo que Deus agisse de maneira miraculosa na vida deles. Eles transformaram o Império Romano corrompido daquela época, porque se ajuntavam em oração e se reuniam como povo de Deus em oração. A igreja fez tudo o que estava em suas mãos, mas fez muito mais do que estava em suas mãos quando se entregou a Deus. Quando a igreja estava fazendo o que estava em suas mãos, se mantinham no reduto. Quando se entregaram ao agir de Deus, romperam as barreiras de Israel, da Samaria, e foram até os confins da terra, anunciando com toda a intrepidez a palavra do Deus vivo. Enquanto Deus cuidava deles, enquanto Deus estendia a mão em favor deles, enquanto Deus realizava curas, realizava sinais, realizava prodígios por intermédio do santo nome de Jesus Cristo. Será que a igreja hoje não é capaz de fazer isso? Se continuar orando com falta de fé, não. Mas se orar com fé, com dedicação, com convicção, com esperança, pode fazer os mesmos sinais e prodígios que fizera outrora. É de admirar que Deus usasse os cristãos daquela época, os cristãos do primeiro século, porque eles sim tinham uma vida total de adoração, de serviço, de comprometimento, de dedicação, de entrega ao Deus onipotente, onisciente. Eles amavam e serviam ao Deus vivo. Será que nós hoje somos capazes de viver tudo isso? Por si só, certamente que não. Mas tendo Deus por nosso Pai, seu Filho como nosso Redentor, seu Santo Espírito a nos direcionar, a nos orientar, a nos instruir e a nos iluminar, com certeza nós podemos. Nós queremos ser homens, queremos ser mulheres de oração, dedicados à pregação da palavra de Deus. Façamos dos nossos lares, façamos do nosso coração, façamos da nossa vida uma casa de oração, uma vida de oração, uma vida de certeza de que Deus está ao nosso lado para nos guardar, nos proteger, nos suprir e também ouvindo toda a nossa oração. Como tem sido a tua vida de oração? Como tem sido os teus dias diante de Deus? Eu quero te convidar a colocar diante de Deus até mesmo isso. Senhor, aumenta os meus momentos de oração. Senhor, aumenta a minha dedicação em oração. Senhor, ouve as minhas preces. Senhor, não me deixe desanimar diante das dificuldades. Senhor, não permita que eu encontre maneiras de não orar. Não permita, Senhor, que eu encontre maneiras de me distanciar do Senhor, mas em todo tempo esteja comigo para guardar a minha vida e me permitir estar em oração todos os dias da minha vida. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós entregamos ao Senhor, ó Deus, este nosso culto, a pregação da palavra, ó Deus, o cantar dos nossos lábios, o meditar do nosso coração. Recebe, ó Deus, com um aroma suave toda a nossa oração e a dedicação que nós entregamos ao Senhor neste culto, ó Pai. E que o Senhor possa
através de cada uma das nossas vidas, ser louvado, bendito e adorado. Assim nós oramos e consagramos ao Senhor, pedindo ao Senhor também uma boa semana, guardados e protegidos por Ti mesmo, supridos por Ti, ó Deus. Assim nós oramos, assim nós Te bendizemos, assim nós Te louvamos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, Senhor nosso, hoje e sempre. Amém. Irmãos, encerrando este momento, cantemos o hino 400 do Inário Novo Cântico. Hino 400. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela Tua redenção e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. E despeço os amados irmãos, desejando que todos tenhamos uma boa semana, guardados e protegidos pela mão poderosa do nosso Deus. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus o Pai e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, com todo Israel do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma boa semana.